Nós sabemos que nos momentos difíceis, o correto é a gente não reclamar, não murmurar, não lamentar. Mas vamos ser sinceros, a gente sempre se sente frustrada quando não conseguimos viver esta orientação que a palavra de Deus nos traz. Mas a dopamina de hoje é uma direção para você que não quer mais reclamar, lamentar, murmurar diante dos desafios, mas quer se posicionar com fé. Então abra o teu coração e deixa o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, a nova semana começando, que Deus possa abençoar essa semana, prosperar a sua semana, fazer com que você seja uma conquistadora, vivendo grandes vitórias e também que você possa se posicionar com confiança, porque uma conquistadora não fica de cabeça baixa, não. Ela levanta a cabeça mesmo diante dos desafios. E hoje a nossa palavra, que Deus veio trazer para o meu coração e para o seu coração, ela vai reforçar exatamente isso que eu acabei de te falar. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, você já sabe, né? Curte, comenta e compartilha, encaminha para suas amigas. Vamos chamar mais conquistadoras para terem esse contato com a palavra de Deus, porque muitas pessoas estão sendo transformadas através das nossas dopaminas. E você faz parte disso, hein, conquistadora? Você não tem ideia do quanto as suas pequenas atitudes e ações aqui fazem toda a diferença para o canal. E se você é nova por aqui, já se inscreva, habilite o sino de notificações para participar das nossas dopaminas de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E aos sábados nós temos o nosso ponto de acesso e foi uma bênção a nossa última aula. E você que perdeu, ela está salva na playlist aqui. Mas se eu fosse você, eu não ficava de fora dos próximos encontros. Todos os sábados, às 10 horas, é um momento de estudo da Palavra de Deus que tem sido muito abençoador. E você, junto com a sua família, pode ter esse tempo também. E hoje, conquistadoras, eu estou muito animada, muito empolgada para continuar te incentivando a se inscrever e fazer parte do meu projeto especial ao longo deste mês de maio. Vocês sabem o quanto eu tenho a missão, e o desejo de ajudar mulheres a se posicionarem com confiança, com autoridade, sendo conquistadoras. E esse projeto nasceu justamente para isso, para possibilitar mulheres a viverem essa transformação de uma maneira prática, acessível e ainda poder presentear alguém especial. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui no link que está embaixo na descrição do vídeo. Preencha as informações, eu entrarei em contato para te falar como vai funcionar a nossa mentoria em grupo. É um preço muito especial, que realmente não vai pesar em nada no seu orçamento e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então você que ainda não fez isso, faça, não perca essa oportunidade, porque são vagas limitadas, tá bom? Então não deixe passar mesmo. Se você tá vendo depois que passou o prazo, olha, eu posso dizer, fica mais atenta, hein, para você não perder as próximas oportunidades. Mas se ainda tiver habilitado o link aqui, vai lá, preenche para você não ficar de fora. Combinado? Agora pega a sua Bíblia, abre ele aí no Salmo 91. Nós vamos falar de Salmos hoje. Esse Salmos é tão conhecido, Mas eu não vou ler ele todo. Na verdade, eu vou ler apenas 2 versos, deste Salmo, que já vai ser, assim, poderoso para o nosso dia. Então, pega a tua Bíblia, abre aí no Salmo 91. Olha só o que o texto diz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Preste atenção, aqui nós temos esse comecinho que todo mundo já conhece. Você viu que na hora de ler eu já fui quase, lendo eu falando do jeito que a gente já está acostumado. Mas preste atenção no que essa palavra diz. Aqui está dizendo que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Vamos pensar da seguinte forma: se a palavra de Deus está dizendo aquele, é porque tem pessoas que não fazem isso. Então, aquele que habita, nem todos habitam. Então, será que você tem sido aquela que habita no esconderijo, está debaixo das asas do Todo-Poderoso, ou será que você está tentando fazer as coisas do seu jeito? Já começa aqui a nossa orientação de hoje. A dopamina de hoje, ela tem como objetivo te fazer pensar como de fato você tem vivido a sua vida. Porque realmente, no momento da dificuldade, é muito difícil a gente não querer reclamar, não querer murmurar, não querer lamentar. É ou não é verdade? Que atire a primeira pedra quem é a fortuna que não faz nada disso, Todo mundo já teve um momento difícil
que lamentou, que murmurou, que reclamou e depois teve a consciência e falou, poxa, por que eu fiz isso? Eu não posso fazer isso. A verdade é que quando nós vivemos pela nossa própria força, pela nossa própria orientação e a gente não consegue confiar nesse descanso que nós temos em Deus, é natural que a gente reclame, é natural que a gente murmure, é natural que a gente lamente. Porque nós não estamos vendo nada acontecer. E quando eu não vejo nada acontecer, é óbvio que eu vou ficar preocupada, é óbvio que eu vou ficar lamentando, é óbvio que eu vou ficar olhando para aquilo que não está dando certo. E a consequência disso é reclamar. Então, se você hoje tem vivido essa constância de lutas, dificuldades e está sempre ali, reclamando, murmurando, e aí quando você se dá conta, você percebe que você fez de novo, e aí você fica mal, você fica triste, você se culpa. Hoje o Senhor, Ele quer tratar isso no seu coração e te ajudar a entender a melhor forma de você viver a prática verdadeira do que a palavra nos ensina. Porque a palavra, ela não diz que a gente não vai sentir dor. Pelo contrário, Jesus mesmo já nos orienta que no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Ou seja, em meio à aflição, eu devo extrair o bom ânimo. E como que eu extraio o bom ânimo? Com o que está escrito aqui no Salmo 91. Então, aquele que quer extrair o bom ânimo, ele vai fazer o quê? Ele vai habitar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Então, é uma decisão, não é uma condição. Consegue entender? Então, muitas pessoas, elas acham que a caminhada com Deus está condicionada ao que elas sentem. Mas, na verdade, a caminhada com Deus está condicionada à decisão que ela toma. Então, eu posso decidir, diante de uma dificuldade, não reclamar. Isso não quer dizer que eu não queira reclamar. Consegue entender? É muito diferente. Eu quero trazer para vocês de uma forma prática o que tem acontecido comigo. Eu fiz um propósito com Deus e com algumas amigas de oração e nós tomamos uma decisão que nós não reclamaríamos ao longo do mês de maio. Então, gente, eu tô nessa peleja. Tô falando aqui com vocês algo que eu estou vivendo na pele. E durante esse mês a gente fez esse propósito. Nós faríamos um jejum de palavras, né? Então a gente tiraria muitas palavras que a gente tem um hábito de trazer para o nosso vocabulário. Sejam palavras negativas, reclamação, murmuração. E olha, não é fácil. A verdade é que ao longo desses últimos dias eu tenho lutado muito contra isso e tem momentos que sim, tive recaída e eu volto, eu peço perdão e eu volto, eu conserto. Mas eu tenho percebido o quanto fazer esse propósito de vigiar, de decidir tomar conta das palavras que saem da minha boca, o quanto isso mudou a minha perspectiva de muitas coisas. O quanto isso está me deixando mais leve. E eu estava falando hoje com uma colega, né, com uma das minhas amigas que está fazendo o propósito, e ela falou, Stephanie, eu tô tão leve. E essa amiga, ela sempre vivia angustiada, reclamando, sempre ansiosa, e ela tá nesse processo junto comigo, e ela falou, eu tô muito leve. É uma coisa assim que eu não sei dizer, mas eu estou me sentindo leve. E por que ela está se sentindo leve? É porque o problema passou? É porque a dificuldade não está mais ali? Não. É porque decidiu não reclamar. Decidiu descansar. Decidiu repousar e habitar na sombra do Todo-Poderoso. Então, quando Jesus fala que no mundo teríamos aflições, é justamente isso. Olha, você vai passar por situações que vão querer te reprimir, vão querer te entristecer, vão querer te afrontar, mas tem de bom ânimo. Não está falando para você ser feliz porque você vai sentir felicidade, mas está falando para você escolher esse caminho. É o caminho onde eu não reclamo, é o caminho onde meu interior grita para reclamar, mas a minha boca segura, ela retém para que saiam palavras de bênção. Então, não é fácil, mas é possível. E eu estou vivendo isso na pele. Então, é possível sim você viver dias mais leves, descanso verdadeiro em Deus, quando você começa a olhar para aquilo que está saindo da sua boca. E não só da sua boca, mas das suas atitudes. Então, é uma luta diária com você mesma. Porque essa guerra, a gente acha que é só fora, mas não. Essa guerra começa dentro de nós. É a guerra do espírito com a carne. Então a carne está ali o tempo todo querendo gritar e o espírito está falando, seja forte, não cede, não cede. E essa guerra está dentro de você. Mas você decide qual lado vai ganhar. E como que eu sei?
A partir do meu posicionamento de decisão e não de sentimento. Porque se você for pelo sentimento, conquistador, é óbvio que você vai reclamar, é óbvio que você vai murmurar, é óbvio que você vai ficar triste. Mas quando você vai para a decisão, para a racionalidade de falar, não, eu vou crer na palavra de Deus, eu não vou ceder, eu não vou reclamar, quando você vai para o lado racional da fé e não emocional, você passa a entender o que é viver esse descanso e o que é habitar na presença do Senhor. E aí, se a gente continua no verso 2, diz assim, pode dizer, então aquele que habita, aquele que descansa, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Então você consegue entender que quando eu decido estar na presença, quando eu decido não ceder às emoções, quando eu decido dominar a mim mesma, o que acontece? As minhas emoções, elas não dominam minhas palavras. E aí o que sai da minha boca é a declaração da palavra de Deus, onde eu declaro que Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, onde eu coloco a minha confiança. Então, quando eu tenho uma racionalidade no meu posicionamento, quando eu uso a decisão e não a emoção para viver a minha vida com Deus, eu começo então a declarar aquilo que a palavra fala. E aí a palavra diz o quê? Que Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é o Deus em quem confio. E com Ele eu sei que eu não ficarei desamparada. E aí eu começo a declarar a palavra, eu começo a profetizar a palavra e aquilo começa a se tornar verdade para o meu coração. Então eu quero te perguntar, o que você realmente está fazendo diante das suas dificuldades? Você está sofrendo, vivendo as emoções dessa situação, ou você está se posicionando com fé? O que tem saído da sua boca? São dúvidas, reclamações, murmurações? Ou são palavras de fé, de ousadia, de certeza, de convicção? O que está saindo? Nós precisamos dizer as coisas certas. E saiba de uma coisa? Muita gente está trabalhando aqui, Não, eu vou pensar que Deus está comigo. Mas na hora de falar, não fala. E tá errado, conquistadora. Nós precisamos declarar com a nossa boca a palavra. Da mesma forma que você abre a tua boca para declarar coisas ruins quando você tá triste, faça isso ainda mais quando você está com convicção em Deus e começa a declarar com a sua boca. Tá difícil, tá doendo, não tá fácil, mas não fica só no pensamento. Começa a pôr para fora. Por que você tem que falar? Por que a gente tem que falar? O que a palavra de Deus diz? Fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, não é só quando eu ouço alguém falar. Quando eu ouço eu mesma falar. Você consegue se ouvir? Eu me ouço. Eu tô falando aqui com vocês, eu tô me ouvindo. E enquanto eu tô falando para vocês, eu também tô ouvindo. E eu também tô entendendo. E eu também tô sendo alimentada. Então, você entende que quando eu falo, automaticamente aquilo que eu estou falando é também aquilo que está me alimentando? Então, quando você fala coisas ruins, você está alimentando o quê? Coisas ruins. Quando você fala as palavras de Deus, o que você está alimentando? A palavra de Deus. Então, para de deixar isso só na sua cabeça. Para de deixar só na sua mente. Aquele negócio de, não, Deus sabe. Não, Deus sabe. Não, Deus sabe mesmo, mas você que tem que ouvir, não é Deus. Quando fala para a gente orar, está falando para a gente orar com as nossas palavras, para que a gente mesmo ouça aquilo que a gente está orando, que a gente está falando. Então começa a declarar a palavra de Deus. Deus, tu és em quem eu confio. Deus, está difícil, mas eu creio que o Senhor está comigo. Senhor, eu não vou me ceder, eu não vou reclamar. Senhor, tu és a minha força, tu és o meu auxílio. Senhor, eu descanso em ti. Começa a declarar a palavra. Pega um salmo, começa a declarar ele alto, começa a declarar ele como oração. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Então, o que está saindo da sua boca? O que você está ouvindo? Lembra que esses dias a gente falou sobre isso? Sobre aquilo que eu ouço. Aquilo que você ouve tem poder na sua vida. Então você tem que saber ouvir as coisas certas e principalmente o que você mesma diz. Então, 3 coisas que você tem que guardar hoje dessa nossa dopamina. A primeira coisa, você deve verbalizar a gratidão em Deus, você deve verbalizar a adoração que você tem que entregar ao Senhor. Não pode ficar só nos seus pensamentos. E você tem que verbalizar que você confia nele, que você descansa nele e que ele vai fazer aquilo que você não consegue, porque para ele nada é impossível. Então verbalize isso. A segunda coisa, quando você
for falar da sua fé, tenha convicção, sabe por quê? Porque quando você fala com a sua boca as palavras de fé, você cala as palavras do inimigo. Por isso que você tem que verbalizar. Por isso que aqui no Salmo fala que aquela pessoa que habita, que descansa, ela pode dizer ao Senhor. E quando ela diz ao Senhor, não é só o Senhor que ouve, o inimigo também. E aí o inimigo fica furioso porque ele está sendo calado diante da opressão, porque você não está dando ouvidos porque ele está falando. Porque quando você está falando, você não está ouvindo o outro falar. Então, quando se trata do inimigo, você tem que falar em cima dele mesmo. Ele começou a falar aqui no teu ouvido, você começa a falar. Fala. Não dá espaço para ele falar. Vai falando. Ele começou a soprar no teu ouvido. Ai, você não é capaz. Ó, esse problema não tem fim. Você começa a falar, não, Senhor, esse problema tem fim. Eu sou capaz em ti. Eu sou forte em ti. Quando eu sou fraca é que eu sou forte. Começa a declarar. Você vai ver que em 2 tempos você não vai mais nem ouvir mais aquelas vozes que estavam no seu interior. É super simples isso. Quando você está conversando com alguém e a pessoa começa a falar e você fala em cima, o que acontece? Você não ouve o que a outra pessoa fala. Aí outra pessoa vai parar de falar ou ela vai falar para você parar. Mas aí cabe você decidir se você vai deixar outra pessoa falar ou não. E isso tem que ser com o inimigo. Começou a falar no teu ouvido? Não deixa ele falar. Começa a declarar com a boca, não com o pensamento. Começa a declarar, é mentira. O inimigo está soprando no meu ouvido isso. Denuncia ele e começa a falar, eu creio na palavra de Deus. E começa a deixar ele mudo, porque ele não vai conseguir falar enquanto você fala. Consegue entender? Isso é estratégia conquistadora. É estratégia de posicionamento. E por fim, quando você tiver uma atitude agressiva contra o inimigo, não contra as pessoas, não contra as coisas que você está lutando, não é contra isso, é contra o inimigo. E como que eu sou agressiva? É justamente fazer o que eu te falei anteriormente, é não dar espaço para ele, é ser agressiva, é realmente ficar ali, ó, protegendo, não com a sua força, mas com a autoridade que Deus te dá. Quando você é agressiva com o inimigo, ele fica calado. E sabe como que você é agressiva com o inimigo? Se submetendo a Deus. E para fechar, eu quero ler o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 7. E lá em Tiago traz pra gente o segredo de como você pode ser agressiva com o inimigo. No capítulo 4, no verso 7, olha só o que está escrito. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como que eu sou agressiva? Me submetendo a Deus. O que é me submeter a Deus? É descansar nele, é seguir o que ele fala, é adorá-lo, é exaltá-lo, é declarar ele na minha vida, é acreditar no que ele me diz, é não dar espaço para que o inimigo fale comigo, é começar a ler a palavra, é começar a orar, é começar a ter contato com o Senhor todos os minutos do meu dia, todas as horas, é não deixar brecha. É começar o meu dia já vivendo aqui, ó, um momento de devocional com as dopaminas, é começar a viver as promessas do Senhor de maneira prática, nas palavras, nas ações. Quando você se submete a Deus nesse sentido, não tem espaço para o diabo. Não tem espaço, conquistadora. E sabe o que ele faz? Ele tem que fugir de você. Ele tem que fugir porque ele não quer ficar perto onde tem luz. Se você for uma luz, ele vai fugir, as trevas batem em retirada. Se você estiver de pé, ele não consegue. Ele pode até tentar, mas ele vai olhar e falar, gente, eu não consigo derrubar essa mulher. Eu não consigo. E ele vai tentar, mas ele não vai ter autoridade e legalidade. E ele foge. Ele vai tentar em outro, mas você está firme. Consegue entender? Então seja firme e não dê lugar para o diabo brincar com a sua vida. Você conseguiu entender? E se você compreendeu essa palavra, eu quero te convidar a orar comigo agora. Mas agora, não é para orar quietinha, não. Aproveite que você aprendeu aqui que você tem que declarar e declare com a sua voz alta a palavra de Deus. É o teu momento de declarar a palavra. É o teu momento de profetizar aquilo que o Espírito está te dizendo. Aquilo que a palavra nos orienta. E aí o diabo vai fugir, ele vai fugir de você. Porque ele não quer ficar perto daquele que brilha a luz de Cristo. Vamos orar? Paizinho, obrigada, Senhor, por essa palavra de autoridade, de ousadia, de determinação que o Senhor nos deu. Onde nós, como filhas e conquistadoras, entendemos o nosso posicionamento. Senhor, se há alguém aqui, Pai, que veio para este momento de devocional com o coração aflito, triste e até mesmo reclamando, murmurando, lamentando, Senhor, que a partir de agora essa realidade seja mudada.
que ela possa sair daqui encorajada, fortalecida, alegre e confiante, Pai. Porque ela sabe que descansar no Senhor não é significado de se sentir bem, mas é significado de decidir estar bem. Porque muitas vezes a luta, ela vem e tenta nos abater, nos impedir, e realmente nós sentimos a dor, sentimos o peso, mas, Pai, nós não cedemos para isso, porque nós decidimos entregar o nosso melhor, decidimos sorrir diante da dificuldade, decidimos, Senhor, não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. Nós decidimos te louvar em meio às dificuldades. Nós decidimos te adorar mesmo quando não vemos nada. Nós decidimos, Pai, confiar e continuar fazendo aquilo que o Senhor nos orientou, mesmo que tudo pareça que está quieto. Então, Pai, que neste momento essa conquistadora possa declarar a palavra, profetizar a palavra e determinar a palavra na vida dela, na casa dela e por onde ela passar. E que a partir de hoje, Senhor, toda a dificuldade, tudo aquilo que impedia essa conquistadora de avançar, seja repreendido em nome de Jesus. Que o diabo saia, que ele fuja, Pai. Que ela possa se submeter ao Senhor e ao se submeter a Ti, o inimigo não tem lugar e ele tem que bater em retirada. Então assim eu oro e eu declaro em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, pratiquem o que vocês ouviram aqui, aproveitem que estamos no começo da semana, faz um propósito de não reclamar e comece a se posicionar confiando que você está no descanso, na habitação dele, e quem está nele decide se posicionar. É uma decisão, não é um sentimento. Compartilhe essa dopamina com mais pessoas e eu te espero aqui amanhã para a nossa próxima dopamina. Tchau, tchau!